Então, a gente começa com o plano financeiro, tá certo? Essa etapa é a parte principal do plano de negócio, tá certo? É nessa etapa que a gente vai determinar, certo, o total de recursos a ser investidos para que a empresa comece a funcionar. Essa é realmente a parte principal do plano de negócio. Então, o investimento total da empresa, ele é formado por quem? Pelos investimentos fixos, né, os custos fixos, e a todos o imobiliário, né, da empresa, conjunto de imóveis, cadeiras, computadores, né, toda aquela parte que compõe o maquinário, né, a parte de escritório da organização. A gente também vai precisar de capital de giro para que a empresa possa funcionar. Esse capital de giro inicial vai ser o montante de dinheiro que será necessário tanto para a compra de matéria-prima para produzir os produtos ou os materiais que serão necessários para comercializar os serviços lá da organização e outros investimentos pré-operacionais, né, que são todos aqueles materiais que são necessários para que sejam utilizados antes de dispor o produto. Por exemplo, se a minha loja, por exemplo, eu estou mercantil, né, se a minha empresa é um mercantil, então antes de eu começar, eu vou ter que comprar as partilheiras, eu vou ter que comprar um balcão ali para o caixa, vou ter que comprar um computador, ou seja, eu vou ter que fazer alguns investimentos pré-operacionais para que aquele negócio possa ocorrer. Tá certo? E aí, vocês vão ter que fazer estimativas, certo? O plano de negócio, ele trabalha muito com a questão de estimativa. Ah, Pedro, a gente não vai abrir uma empresa agora. Mas a gente está fazendo uma simulação empresarial, mesmo que a gente não vá, e é certo que a gente não vai ter a parte prática do plano de negócio, mas a gente pode simular, certo? Vocês podem simular valores, estimar investimentos. Vou comprar uma cadeira, né? Se é uma loja de doce, então vamos simular aqui, vou comprar uma mesa, vou comprar um estante. Pedro, eu não sei quanto é que custa. Vocês têm a internet aí à disposição de vocês para pesquisar quanto é que custa uma cadeira, quanto é que custa uma vitrine, certo? Vocês vão aí estimar os custos, os investimentos e vão pesquisar aí, certo? Vocês vão pesquisar na internet, com certeza vocês vão encontrar aí um mar de opções, um mar de alternativas e possibilidades de coisas, né, de valores. Então, o investimento fixo, ele corresponde a todos os bens, né, que você deve comprar para que seu negócio possa funcionar de maneira apropriada. No quadro a seguir, relaciona os equipamentos, as máquinas, móveis, utensílios, ferramentas e veículos que a serem adquiridos, a quantidade necessária, que vai ser necessária ser adquirida, e o valor de cada um e o total a ser desembolsado pela empresa. Só que a gente vai ter já um quadro que eu vou mostrar para vocês e que vocês vão ter que preencher. Vamos lá. Valeu. Eu passei, foi o que foi que eu fiz. Volte, meu filho, venha. Fique de olho. Evite imobilizações desnecessárias. Quando possível, alugue ao invés de construir ou comprar. Certo? Então, quanto mais o dinheiro está... Isso aqui a gente já estudou, certo? A gente já sabe. Quanto mais o dinheiro está investido em ativos permanentes, pior para a empresa, porque ela não consegue investir nas áreas principais, que é a produção. Certo? Se o dinheiro está muito parado em maquinário, está muito imobilizado, a empresa não consegue, né,
ter capital de giro necessário para fazer suas atividades. Então, evite imobilizações desnecessárias, só cumpre o que realmente for extremamente necessário para a empresa funcionar. Considere a possibilidade de terceirizar algumas atividades. Isso reduzirá a necessidade de compra de máquinas e equipamentos. Pesquise e avalie diversas opções de aquisição, né? A questão dos leilões, né? Que já expliquei para vocês, né? Os classificados, lojas de usados, né? Cuidado com o estado de conservação e a garantia que irá comprar. Passando aqui. Sim, eu já vi que eu vou ter raiva desse negócio. Vamos lá. Aí aqui vocês têm um quadro. Tem mais alguma coisa aqui? Tem não. Aqui vocês têm um quadro, certo? Na página 45, que aí vocês vão colocar, vocês vão listar, né? Todas as máquinas e equipamentos. Vamos dizer que vocês sejam tipo uma loja de doce. Então, vocês, por exemplo, vocês vão comprar uma batedeira. Aqui, batedeira. Aí vocês vão botar batedeira. A quantidade, valor unitário, vamos dizer que custa uns R$500, batedeira. Aí o total vocês botam R$500, certo? Aqui vocês vão listar todas as máquinas e equipamentos que vocês vão utilizar na empresa, tá certo? Todas as máquinas e equipamentos que vão ser adquiridos pela empresa de vocês. Vocês vão listar o que é o material ou a máquina, vão listar a quantidade, o valor unitário e o valor total. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês falam aqui, tá certo? Vocês habilitam o microfone e falam. No chat, eu não estou acompanhando o chat, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompem e falam, Pedro, não entendi isso daqui, explique novamente, ou vá mais devagar, porque aí eu vou falando e esqueço que vocês estão aí. Vocês me interrompam. Pois tá bom, quando chegar aí na minha parte, aí vai devagar. Aí eu... Era aqui, né? Era em plano de negócio que estava com dúvida, Luana? Tu disse de finanças públicas. Também os dois, mas pode ir. Ainda, minha página é lá para 47, tá perto já. Pronto. Aí nós temos, nessa parte aqui são máquinas e equipamentos. Aí nessa parte aqui é só móveis e utensílios. Aí você vai colocar cadeira. Vai estar cadeira. Aí quantas cadeiras? Vai ser 10 cadeiras. Aí não sei que uma cadeira custe uns R$200. Né? Uma cadeira boa, né? R$200. Total, R$2.000. Aí vocês vão botar mesas, né? Quantas mesas? Vai ter umas 2 mesas. Total da mesa, uns R$500 a mesa. O total, R$1.000. Aí vocês vão listando aqui tudo que for móveis e utensílios. Panela, colher, talher, pote descartável, tipo aqueles Tupperware, né? Vocês vão botar aí tudo que for de móvel e utensílio para a formação da empresa, vocês vão colocar aí. Aí tem os subtotais, né? Vai somando e botando aí o subtotal. Se eu baixar aqui. 46. Veículo. A empresa de vocês vai ter veículo? Aí vamos dizer que tem um carro. A empresa de vocês fique quantos? Vai ser só um? Qual o valor do carro? Vai ser uns R$30.000, um carro seminovo? Né? Vocês vão colocar o valor, 30 mil, 50 mil, vai de acordo com a empresa de vocês. Vamos estar aqui uns R$50.000. Né? Um carro mais ou menos aí. Aí tem moto, aí vocês colocam, né? ZI, moto, quantidade uma, uns R$15.000. Certo? Aí vocês vão colocando aí os totais, né? De acordo com a empresa de vocês. Vou baixando aqui. Capital de giro.
O capital de giro é o montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa, compreendendo a compra de matérias-primas ou mercadorias, financiamento de vendas, o pagamento de despesas. Ao estimar o capital de giro para o começo das atividades da empresa, você deverá apurar o estoque inicial e o caixa mínimo necessário. A gente já sabe, né, o que é capital de giro, vocês já tiveram uma disciplina específica para estudar, né, conhecer, vocês já sabem, né, o que é capital de giro. Aquele montante, né, de recursos que é necessário para que a empresa funcione. Aí, mas para que a gente possa estimar, né, o capital de giro necessário para o começo da empresa, né, o começo das atividades da empresa, eu vou precisar de dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? Eu vou precisar apurar um estoque inicial, isso é lógico, ou seja, para eu começar a vender, eu vou ter que ter um estoque inicial, certo? Eu vou ter que ter um estoque, né, de produtos para vender, porque se eu não tiver nada para vender, como é que eu vou vender? Né? Isso é lógico, né? Eu vou ter que ter um estoque inicial para ser vendido. E eu também vou ter que ter um caixa mínimo. O que é esse caixa mínimo? É um determinado valor que eu vou ter que ter disposto dentro do caixa da empresa para passar o troco, né? Então a gente sabe que as pessoas elas movimentam com papel moeda, né? E geralmente elas trazem valores maiores, né, do que o produto. Então eu tenho que ter um valor, né, necessário dentro do caixa da empresa para passar o troco. E como é que eu calculo o valor que é necessário para ter no caixa da empresa? A gente vai ter que fazer um cálculozinho que eu vou explicar para vocês, certo? É como se fosse uma média, né? Que vai ser considerada para esse cálculo do caixa mínimo. Passando aqui, a estimativa do estoque inicial. O estoque inicial é composto pelos materiais, matéria-prima, embalagens, etc., indispensáveis à fabricação de seus produtos ou pelas mercadorias que serão revendidas. Então, o estoque inicial, né, é composto pelas matérias-primas, né, pelas embalagens, né, pelos produtos. No quadro Hora de Praticar, identifique quais materiais ou mercadorias devem ser comprados, as quantidades, o seu preço unitário e o total a ser gasto. Para isso, leve em consideração a sua capacidade de produção, o tamanho de mercado e o potencial de vendas. Aqui, pessoal, eu estou considerando o quê nesse quadro? Eu estou considerando todos os materiais ou mercadorias que serão comprados para que eu tenha o meu estoque. Então, aí nós temos duas situações. Nós temos uma situação em que a empresa ela vai fabricar o produto, e vender. E nós temos outra situação de uma empresa que só vai revender. Ela já vai ter o produto pronto e ela vai só revender. É lógico que quando ela vai só revender, eu só vou ter que listar lá nesse quadro, né? Na hora que eu for listar esse quadro, eu vou só listar os produtos, né? De acordo com o preço que eu tenho de compra, né? O custo que eu tenho para comprar e vou, né? Depois, né, a gente for ver a questão do preço, né? Eu vou colocar uma margem de lucro em cima, né? E vou revender depois. Depois a gente vai ver essa questão do preço. Já a primeira situação em que eu vou fabricar e vender, eu devo listar também todos os materiais que serão gastos, né, dispensar, todas as matérias-primas que serão utilizadas para montar o produto, para fabricar e montar. Então, vai desde a matéria-prima do produto, dos materiais, né, ingredientes que vão compor o produto, como também os materiais que vão embalar, né, que vão ensacar aquele produto, vai ter a soma de todos os gastos, né, que vão compor para que aquele produto chegue, né, no consumidor final. Então, aqui, nesse quadro aqui, estimativa de estoque inicial, vão compor todos os gastos que serão necessários para fabricar e vender e também, né,
para revender o produto. Ok? Aí nós temos aí um quadrinho, né? Fique de olho. Faça uma pesquisa, né? Junto aos seus fornecedores, né? No caso de vocês, né? Vocês não vão ter como ir para fornecedor nenhum, né? Que nós estamos todos em quarentena, mas vocês podem pesquisar na internet. Pesquisem na internet, né? Vocês vão, não tem como vocês pechincharem, negociar bom preço, né? Mas aí, quando a gente vai montar um negócio, é lógico que a gente pechincha, né? Diz, me deu um desconto, né? Mas aí na internet vocês pesquisem e vê qual site que tem o melhor valor, né? E coloca o menor valor que vocês acharem dos produtos. É lógico que vocês vão encontrar vários, né? Quando a gente quer comprar uma coisa, a gente procura o menor preço, né? E vocês vão procurar o menor preço aí para colocar. Não vou colocar o maior, não. E aí ele diz aí, né? Tem um controle apurado dos estoques, assim você saberá qual o momento certo para adquirir novos produtos. Para a formação do estoque, dê preferência aos itens de maior giro, ou seja, aqueles que têm maior saída e aceitação. O estoque, aí diz aqui, né? Isso aqui a gente sabe. Estoque parado por muito tempo, na maior parte das vezes, representa prejuízo. Isso é certo, né, pessoal? Se você tem um produto que está estocado por muito tempo, ele vai se depreciar, né? Vai ocorrer depreciação daquele produto. E mais se for um produto de comida, o que vai acontecer com ele? Ele vai estragar, né? E você vai perder aquele produto, né? Ou você vai acabar consumindo, né, aquele produto internamente, não vai gerar retorno, né? Não vai gerar lucro para a empresa. E aqui nós temos o quadro, né, que vocês vão fazer, a estimativa do estoque inicial. Esse estoque inicial, vocês vão colocar o quê? Todas as matérias-primas. Vocês vão colocar as matérias-primas, materiais, todos os gastos que a empresa tiver, tá certo? Que ela tiver. Se vocês vão usar embalagem, tudo que a empresa for precisar, né, para formar aquele estoque inicial, vocês vão colocar nessa tabelinha aqui. Aí, como é feito? Vocês colocam a descrição, né? Vamos dizer, açúcar. Aí, 1 quilo, né? Vocês colocam a descrição, né? Açúcar, 1 quilo. Quantidade, precisar de uns 20 quilos de açúcar. Qual o preço? Vamos dizer que seja R$3. Então, um total de R$60, né, de açúcar. Aí vocês vão colocando aqui todos os materiais que vocês vão precisar, ou matérias-primas. Aí vamos dizer que vocês já vão revender um determinado produto. Aí vamos dizer que vocês vão revender... vamos dizer que vocês vão vender Tupperware, né, aqueles negócios. Não sei nem como é que escreve Tupperware. Como é que eu coloco? Vasilhame de... Coloco só o T, pronto. Pronto. Aí vamos dizer que vocês vão revender. Aí tem um estoque inicial de 50 Tupperware. Cada uma custa uns R$30. Né? Aí o total aqui, 3 vezes 5, 15, dá R$1.500, né? Total. E aí vocês vão colocando, né? Todo o estimativo de estoque. Vai ser as matérias-primas, materiais, né? Todos os gastos que vão compor o estoque inicial de vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me interrompem e falam. Aí vocês vão colocar. Veja que é bem extenso, né? Ele já colocou aí várias linhas justamente para vocês saberem que é muitas coisas que vocês vão ter que colocar aí. Aí vamos lá para o caixa mínimo. O que é o caixa mínimo? É o capital de giro próprio necessário para movimentar o seu negócio. Representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir seus custos, até que as contas a receber dos clientes entrem no caixa.
corresponde a uma reserva inicial de caixa. Ou seja, é um valor que a empresa precisa guardar até que aquela venda que ela efetue retorne de dinheiro. Às vezes você vende produtos e você vende fiado, né? Você vende em contas a receber. Então você precisa de um dinheiro, né, para que você possa comprar novos produtos, para que você pague fornecedor, para que você pague os funcionários, né, pague alguma conta. Então você precisa de uma reserva de dinheiro em caixa, né? Então a gente vai aprender como é que se calcula esse caixa mínimo. Então, para calcular a necessidade líquida de capital de giro, é preciso conhecer os prazos médios de vendas, de compras e de estocagem. Esses prazos médios a gente já estudou, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou esses prazos médios lá na disciplina de capital de giro, né? Aquele prazo médio de compra, né? Prazo médio de venda, estocagem, né? É tipo como se fosse uma média ponderada, né? Uma média aritmética ponderada, né? Dos valores com os respectivos prazos. Aí tem essas informações, elas podem ser pesquisadas junto a concorrentes, fornecedores, e serão utilizadas para a apuração do caixa mínimo. Isso porque, nas vendas, financiamos os clientes por meio de prazos concedidos e somos financiados pelos fornecedores por meio de prazos de pagamentos negociados. Isso é lógico, né? Os prazos médios, né? Quando eu falo de prazo médio de compra, eu tô falando prazo médio que os fornecedores eles nos concedem até que eu pague aquela mercadoria que eu concedi. E o prazo de recebimento, né, o prazo médio de vendas, o prazo de contas a receber, é aquele prazo em que eu consigo que a empresa concede para que os clientes paguem, né? Geralmente de 30, 60, 90 dias, né? E aí a empresa, como é que ela calcula isso? Ela pega os montantes de valores a receber em 30, em 60, em 90 e faz uma média ponderada desses valores. Acompanhe a seguir o exemplo, né, e aprende como calcular a necessidade de capital de giro próprio e o caixa mínimo. Posteriormente, faça o mesmo com a hora praticada. Depois vocês vão fazer, né? Utilizando os dados específicos de sua atividade. Então, usando os cálculos, os valores que vocês obtiverem. E aqui nós temos um exemplo, tá certo? Ele traz aqui um exemplo do prazo médio de vendas, né? Primeiro passo, quando você receber. Então, o que é esse prazo médio de vendas? É a média do prazo de financiamento a clientes, ou seja, do prazo concedido aos clientes para que estes efetuem o pagamento do que compraram. Aí você tem uma certa porcentagem. Por exemplo, a sua empresa, vamos dizer que parte do que você vendeu, ou seja, das suas vendas, vamos dizer que eu tenho um produto, né? Parte das vendas desse produto, 20% é à vista, 45% eu vendi em prazo 1. Vamos dizer que esse prazo 1 seja a 30 dias. Né? Ele considerou aqui, né? 30 dias. Esse prazo 2 já vai ser o quê? Vai ser 60 dias. Né? Então, 30% das vendas eu estou considerando que vão ocorrer daqui a 60 dias. E eu estou considerando que 5% das vendas desse produto estão ocorrendo a 90 dias. Certo? Aí aqui, esse prazo, como é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando, né? 20%, né? 0,2 vezes 0 é 0, né? Aí 45% das vendas vezes 30 está dando 13,5, né? Aí 60, né? No caso, 30%, ou 0,3 vezes 60 está dando 18. Aí aqui 90, né? Dos 90 dias, o terceiro prazo.
5%, ou 0,05, vezes 90, está dando 4,5. Aí, para eu saber o prazo médio total, é só somar. Eu pego isso daqui tudinho, né? Pego 13,5, aliás, pego 13,5 mais 18 mais 4,5, né? E somo, né? Quando eu somar, isso daqui vai nos dar 36 dias. Né? Esse é o prazo médio, né, de vendas, né? O prazo médio que eu tenho para receber. Aí ele diz aqui, né? No exemplo acima, para a política de vendas da empresa, estimou-se que 20% das vendas serão à vista. Vocês podem até adotar, certo? Diz aqui para vocês. Vocês podem estimar que 20%, ou maior, né? Se vocês, por exemplo, só vendem, vamos dizer que vocês queiram que 80% das vendas seja à vista, né? A maioria de vocês, eu acho que quer que seja à vista, né? Então, vamos dizer que 80% seja à vista e 20% seja daqui a 30 dias. Então, você só considera esses dois parâmetros. Quem vai determinar essa política de vendas é vocês, certo? Quem determina essa política de vendas é o administrador da empresa. Se ele se ele considerar que não deve vender fiado, ele não vende fiado, ele só vende à vista. Então, 100% das vendas são à vista. Mas a gente sabe que não é adequado os administradores elaborarem uma política de crédito tão restritiva. A gente sabe que quando a gente não concede crédito para os clientes, as vendas tendem a diminuir. Então, você nem pode adotar uma política de crédito restritiva ao ponto que as vendas caiam, e você também não pode adotar uma política de crédito tão expansionista em que você vai ter inadimplência depois por clientes que compraram e depois não pagaram. Então, vocês têm que ver esse meio termo, né? Nem pode ser de mais nem de menos. Então, essa política aqui, que ele colocou aqui, é uma política adequada, né? 20%, até 20% ou até 50% das vendas à vista, né? E o resto a prazo. Ei, Pedro. Oi. E essas lojas aqui do Icó, tipo assim, Armazém Paraíba, Zeni, elas deixam aberto esse negócio de prazo, exemplo? Eles não estipulam, tipo, 80% a gente vai fazer à vista, e o resto a gente faz a prazo. Com certeza, essas lojas, elas têm uma política de venda, certo? Elas não fazem divulgar para a gente, mas com certeza elas devem ter uma política de vendas. Por quê? Porque essas lojas, elas concedem vendas fiadas, né? Elas vendem a prazo. Então, para elas venderem a prazo, elas criaram uma política de vendas, né? Então, elas determinaram, a gente considera que nossas vendas vai ser 10% à vista, o resto vai ser tudo a prazo. Então, elas determinam essa política de vendas. Quem determina isso é a administração da empresa, é o chefe, né? A alta cúpula, né? E a gente, quem é sabedor disso? A cúpula da empresa, né? Quem é o financeiro, as pessoas que comandam a empresa. É óbvio que eles não vão divulgar isso nem para os concorrentes, e muito menos para os clientes, né? Mas a gente sabe que eles têm. Pedro, mas no caso assim, eu estipulei que é 80% eu quero vender à vista. Não, 80% eu quero vender a prazo. Mas passou desses 80%. Eu não tive controle. Aí o que acontece? Aí, se você não tiver controle, o que vai acontecer? Você vai ter inadimplência, você não vai receber o que você vendeu. Por você não receber, você não vai ter capital de giro. Por não ter capital de giro, você não vai conseguir pagar seus custos e não vai poder pagar seus funcionários, você não vai conseguir pagar os impostos e, consequentemente, você vai entrar para aquela estatística que diz que, basicamente, 60% das empresas que nascem falem no primeiro ano, certo? Justamente porque não fazem um plano de negócio, não fazem uma estimativa de vendas,
não criam uma política de vendas, não fazem esses cálculos iniciais, não têm uma política de estoque, né? Não tem um planejamento financeiro, e aí você entra para essa estatística fatídica do Sebrae de que 60% das empresas que nascem, que abrem, fecham em basicamente um ano. Isso não é uma realidade que está diferente, né? Que está alheia a nós. Olhe, por exemplo, a nossa cidade. Quantas empresas que vocês viram nos últimos 2 anos que vocês veem que abriram e fecharam no mesmo ano? E tem várias. Eu poderia listar para vocês aqui umas 5 ou 6. Só no município de Icó, de empresas que abriram e fecharam. Né? Justamente porque não fizeram plano de negócio, não fizeram estudo de clientes, não fizeram estudo de concorrente, não fizeram plano financeiro, né? Muitos não acham necessário, e até muitos de vocês podem achar que essa disciplina seja besta, que essa disciplina é só besteira, que é perca de tempo, para que isso, para que essa invenção, mas o plano de negócio é algo vital para qualquer negócio. Porque como é que você vai abrir qualquer empresa se não tiver um planejamento? Tudo precisa de um planejamento. O plano de negócio, ele direciona, né? Ele traz todo um leque de informações que vão ser vitais para o funcionamento da empresa. Tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, para calcular a média ponderada dos prazos de venda, né? Basta multiplicarmos o percentual das vendas pelo número de dias que serão concedidos aos clientes. O prazo, o resultado acima, indica que a média da empresa leva 36 dias para receber as vendas a prazo. Certo? Então, vocês vão calcular, né, o prazo de vendas de vocês na empresa de vocês. Aí depois... Pedro, Oi, ai que susto! tinha como o senhor explicar de novo, Pedro? Minha internet caiu. Tem sim, Davi. Inclusive, esse vídeo vai ficar gravado e você pode assistir novamente, certo? Mas, explicando rápido para os que já viram, você vai pegar a porcentagem que você vai determinar, né, da política de vendas, ou seja, você quer que sua empresa venda 20% à vista, 45% daqui a 30 dias, 30% daqui a 60 dias, 5% daqui a 90 dias. Então, você vai determinar, certo? A porcentagem da política de vendas e vai multiplicar pela quantidade de dias a qual você estabeleceu essa porcentagem. Então, você determinou que 20% das vendas vão ser à vista, ou seja, vai ter 0 dias de prazo, você multiplica 20% vezes 0, 0. Aí você determinou que 45% de suas vendas vão ser feitas daqui a 30 dias. Então, você multiplica 45%, né, ou seja, 0,45 vezes 30, está dando 13,5. Da mesma forma, 30%, ou 0,3, vezes 60, aí dá 18. Da mesma forma, 5% vezes 90, que dá 4,5. Depois você soma tudinho, aí quando você somar, vai dar o prazo médio total. Entendeu, Davi? Sim. Pronto. Então vamos lá. Agora a gente vai para o cálculo do prazo médio de compras. Segue a mesma lógica, certo, do item anterior. Porém, devemos calcular o prazo médio dado pelos fornecedores para pagamento dos produtos e serviços adquiridos. Aí aqui segue a mesma lógica. Vamos dizer que você adote a premissa que 50% das compras que você faça com os fornecedores serão pagas à vista. Então, vai ser 0 dias para prazo. Então, você multiplica 0,50, né? Vezes 0, dá 0. Aí vamos dizer que os outros 50% você vai pagar daqui a 30 dias. Então, você considera 0,50 vezes 30 dá o quê? Dá 15.
Então, o prazo médio de pagamento a fornecedores, né, vai ser 15 dias, no caso dessa empresa, né? Aí ele diz aqui, né? Partindo da premissa de que 50% das compras são realizadas à vista e 50% em 30 dias, novamente devemos ponderar os prazos, multiplicando o percentual de volume de compras pelo prazos médios concedidos pelos diversos fornecedores. Nessa situação, a empresa tem aproximadamente 15 dias para pagamento de seus débitos, o que é um prazo muito curto, né? Se essa empresa ela tem 15 dias para pagar os fornecedores, quer dizer que ela tem um capital de giro muito alto e que ela tem que pagar, né, essas compras muito rápido, né? Então, é um prazo que eu estou achando aqui muito curto. Então, vamos lá. Passo 3. Então, passo 3, eu vou calcular a necessidade média dos estoques. Então, o que é essa necessidade média de estoques? É o prazo médio de permanência da matéria-prima ou das matérias-primas nos estoques da empresa. Então, abrange desde a data em que é feito o pedido ao fornecedor até o momento em que os produtos são vendidos. Isso daqui é muito importante, pessoal, porque nós sabemos que os produtos eles permanecem um determinado tempo lá no estoque da empresa. E aí, se esse tempo que esse produto fica estocado, ele for muito alto, o que vai acontecer? Esse produto vai depreciar. E aí vai estragar, vai passar da validade, e a empresa vai acabar tendo prejuízo, certo? Então, o que é esse cálculo da necessidade de estoque? É um valor, né? Um valor em que a empresa estima, certo? Em que os estoques vão permanecer lá na empresa, desde o momento em que ele é fabricado ou comprado, até o momento em que ele é vendido. Então, nesse caso aqui, essa empresa estimou um período de 5 dias, certo? Quem determina isso? A política, a administração da empresa. Vocês que vão determinar. Nós vamos estimar que um produto fique só um dia ou dois. Se for um produto altamente perecível, ele não vai poder ficar mais do que um dia ou do que 2 dias, né? Vai de acordo também com a validade dos produtos, com o tipo de produto que eu estou vendendo. Se for um produto que não seja alimentício, é lógico que ele vai ter um tempo de permanência muito maior. Então, vai depender do tipo de produto que eu vou estar comercializando. Eu posso ter prazos diferentes? Posso ter prazos diferentes de acordo com os produtos que eu estou comercializando. Se forem produtos alimentícios, é lógico que vai ter um prazo muito menor do que produtos que, porventura, sejam, por exemplo, um caderno ou mochila, certo? São produtos que não têm uma alta perecibilidade, certo? Então, esse cálculo da necessidade média de estoques, ele vai de acordo, lógico, né, com a apreciabilidade do produto, mas também vai de acordo com uma política de vendas da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma papelaria, eu vendo caderno, e eu vejo que um caderno lá está há 1 ano, 2 anos, né, ninguém mais vai querer comprar aquele caderno, porque provavelmente ele vai ficar mais amarelado, vai perder a qualidade daquele produto e ninguém mais vai querer comprar aqui. E aquilo vai gerar um custo, um prejuízo para a minha empresa. Tá certo? Então, vamos lá, seguindo aqui. Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. Eita. Então, esse cálculo, pessoal, é a diferença entre os recursos da empresa que se encontram fora do seu caixa. Ou seja, as contas a receber mais os estoques. Então, a diferença das contas a receber estoque e os recursos de terceiros da empresa, os fornecedores. Se esse saldo ele for positivo,
Ou seja, o que é essa necessidade de capital de giro? É exatamente o quê? É o ativo circulante, né? O ativo circulante menos o passivo circulante, né? A gente viu isso daqui, né? Então, o que é? É as contas a receber, né? As contas lá que compõem o ativo circulante, né? As contas a receber, o próprio caixa da empresa, os estoques, né? Menos os recursos terceiros, né? O que compõe lá o passivo circulante, ou seja, os fornecedores. Se esse saldo ele for positivo, né, indica quantos dias em que caixa ficará descoberto. Se for negativo, aponta que os recursos financeiros das vendas entram no caixa antes que sejam feitos os pagamentos. Então, vamos entender. Se esse valor ele for positivo, se você fizer essa subtração, valor positivo, ele é ruim para a empresa. Por que é ruim para a empresa? Se esse valor for positivo. Porque ele vai indicar que o número de dias que o caixa da empresa vai ficar sem dinheiro, ou seja, vai ficar descoberto. Se esse valor for negativo, aí é bom para a empresa, porque aponta, né, que os recursos financeiros das vendas entram mais no caixa, né, entram no caixa antes que sejam feitos o pagamento. Aí, no caso aqui, ele dá o exemplo, né? Ele dá o exemplo seguindo os cálculos que a gente já fez anteriormente. Aqui, recursos da empresa fora do seu caixa. Aí tem aqui, contas a receber. O prazo médio de vendas, né, que a gente calculou, que deu 36, né? E aí você fez a questão dos estoques, né, necessidade média dos estoques, 5 dias. Aí você subtraiu 36, no caso, ele somou, né? Ele pegou e somou. Contas a receber mais estoques, né? 36 mais 5 dá 41. Aí agora ele pegou, né, os fornecedores. Cadê? Subi demais. Pronto, aí os fornecedores. Aí ele pegou aqui, os fornecedores, o prazo não foi 15 dias que a gente viu, aí ele subtraiu 41 menos 15, né? 41 menos 15 deu 26. Como deu um valor positivo, isso é ruim para a empresa. Por quê? Porque está dizendo que o caixa da empresa fica descoberto durante 26 dias. Isso é algo ruim, né? Então, o que ele diz aqui, a análise? Ele diz o seguinte: somando o prazo de vendas, contas a receber, com prazo médio de estocagem e diminuindo esses resultados com prazo de compras fornecedores, encontramos a necessidade líquida de capital de giro em dias. Em nosso exemplo, o prazo de 26 dias significa que a empresa irá necessitar de caixa nesse período para cobrir seus gastos e financiar seus clientes. Então, durante 26 dias do mês, a empresa vai precisar de caixa mínimo. Se esse valor desse negativo, significaria que ela não precisaria, né? Que está sobrando, né, dinheiro, né, no caixa da empresa durante os dias. Aí agora a gente vai para o caixa mínimo. Vocês estão vendo que o livro ele é bem explicativo, né? Ele é bem autodidático. Você consegue aprender só em lendo, você consegue deduzir aqui as formas. Aí o caixa mínimo. O caixa mínimo, ele representa a reserva em dinheiro necessária para que a empresa financie suas operações iniciais. É obtida ao multiplicarmos a necessidade líquida de capital de giro em dias pelo custo total diário da empresa. E aí, pessoal, essa questão dos custos, vocês vão ter que estimar, né? Lá desde tem um quadro, né? Acho que, não sei se tem lá na frente ou é antes. Eu sei que tem um quadro lá dentro aí do plano de negócio em que vocês vão estimar, né, os custos fixos na empresa. Os custos fixos, custos variáveis, né? Vão dentro do custo total da empresa. Vocês vão calcular o custo diário, né? E aí vamos dizer que você estimou um custo fixo mensal de aluguel, de
de telefone, de água, de energia elétrica, né? Você somou todos os custos fixos mensais. Nesse exemplo aqui, está dando R$ 4.400. Aí você pegou, né, o custo variável mensal. Então, você pegou todos os custos variáveis. Veja que ele dá, né, o total dos quadros, né? Se você seguir bem direitinho, ele já vai dar os totais, de acordo com o que você já utilizou. Então, custo variável mensal. Então, deu um total de R$ 9.000. Aí, o custo total da empresa é você somar. Se somar 4.400 mais 9.000, dá um total de 13.400. E o custo diário é só você pegar o custo total, né? E dividir por 30. Quando você divide por 30, você tem um custo diário, que nesse caso aqui é R$ 446,66. Deste custo total diário, né? Você tem aqui a necessidade de capital de giro em dias, que aí você calculou anteriormente, né? A gente acabou de calcular, tinha dado 26 dias. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, né? Você vai multiplicar R$ 466 aliás, R$ 446,66 vezes 26 vai dar 11.613,16, que é exatamente 446,66 vezes 26. E aí vai dar o total de 11.613,16. Então, esse caixa mínimo, pessoal, não tem mistério, certo? Vocês vão determinar os custos fixos e os custos variáveis mensais, vão somar, e aí vocês vão ter o custo total da empresa. Vocês vão precisar calcular o custo diário, ou seja, pega o custo total, divide por 30, você vai ter o custo diário. Depois você multiplica pela necessidade líquida de capital de giro em dias. E aí que está dando 26, né? Se multiplicando, aí vocês vão ter o caixa mínimo que a empresa vai necessitar nesse período aí. Entendido aí? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, se vocês tiverem... Eu tenho, Pedro. Lá, o que você não entendeu? É, por, é porque, tipo assim, minha internet caiu de novo. Eu cheguei na parte que o senhor estava falando de carta, não sei o que tem que calcular, não sei o quê. Aí o que você pegou e o que você não pegou? Eu peguei a parte que o senhor estava falando que precisava calcular o 26, que dá o número aí que dava 26 dias. E chegou no 11.000, aí pronto. Aí o senhor perguntou das dúvidas, aí eu tô falando agora. Pronto, essa, como eu já ouvi falar, essa aula vai ficar gravada. E aí você pode assistir depois. Mas isso recapitulando, o caixa mínimo, como é que você vai calcular? Você vai pegar todos os custos da empresa, os fixos e variáveis, vai somar, vai obter o custo diário, né? Você vai pegar o custo total, dividir por 30 e vai obter o custo diário. E quando você tiver o custo diário, você vai multiplicar com a necessidade líquida de capital de giro em dias, que eu expliquei anteriormente, que aqui deu 26. E aí você vai multiplicar e vai dar o caixa mínimo. Esse caixa mínimo aqui é o dinheiro que a empresa precisa para financiar as operações iniciais dela, certo? Então, esse aqui é o dinheiro que a empresa precisa para financiar, né, essas atividades iniciais. Então, ele diz aqui, a partir dos dados fornecidos acima, o caixa mínimo necessário para a cobertura dos custos da empresa para um período de 26 dias é R$ 11.603,16. Aí nós temos aí fique de olho. O custo total corresponde ao somatório dos custos fixos e variáveis. Mais adiante, você irá aprender a calcular esses custos. Essas informações poderão ser obtidas no demonstrativo de resultados que é elaborado ao final do plano financeiro. Por isso, prossiga a leitura do material, do manual. Quando você tiver com tais informações em mãos, retorne ao cálculo do caixa mínimo. Você deve ter notado
Porque quanto maior sua necessidade líquida de capital de giro em dias, maior é o caixa mínimo, né? Então, quanto mais você precisar de necessidade, quanto mais você precisar de capital de giro, maior será o caixa mínimo em volume de dinheiro que você vai precisar. Portanto, né, ele dá aqui tá onde? Portanto, procure negociar bem os prazos com clientes e fornecedores e não mantenha mercadorias e matérias-primas paradas por muito tempo em estoque. Então, qual é o X, né, da questão, né? Qual é a grande dica? Né? Manter prazos mínimos, tanto de pagamento como também de recebimento de vendas. Então, quando você consegue negociar os prazos, né, de acordo, quanto mais prazo você tiver para pagar e quanto menor prazo você tiver para receber, melhor para a empresa, certo? Então, quanto maior prazo você tiver para pagar para os fornecedores, melhor para a empresa, porque ela vai ter mais tempo para desembolsar. E quanto menor for o prazo que a empresa tiver para receber, melhor é para a empresa, tá certo? Então, e aí não tenha também matérias-primas paradas, né? Quanto mais você tiver matérias-primas paradas em estoque, pior é para a empresa. Pronto, aí que vocês têm a hora de praticar, né? Vocês vão pegar, né? Calcular, e vocês têm os quadros, né? Em que vocês podem utilizar para o cálculo, né? Tanto do caixa mínimo, né? Aí aqui, esse primeiro quadro é para o cálculo do prazo médio de vendas, esse segundo aqui é para o prazo médio de compras, que eu acabei de explicar. Cadê o mouse, meu Deus? Aí nós temos aqui o cálculo da necessidade média de estoques, né, que eu acabei de explicar. Prosseguindo, nós temos o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias, né? Vocês vão utilizando aí, vocês que vão determinar isso daí. O cálculo do caixa mínimo, né? E o capital de giro, né? O resumo, né? Vocês vão ter o estoque inicial, né? O valor do estoque inicial. Aqui vocês vão só fazer um resumo, né? O capital de giro, resumo. Estoque inicial, vocês vão colocar o valor do estoque inicial, o valor do caixa mínimo e depois vão somar os dois, certo? Esse estoque inicial está lá naquele quadro anterior, certo? Que foi explicado lá no começo. O caixa mínimo é esse daqui, ó. Vocês vão obter aqui. Então, você soma os dois e dá o total aqui. Aí nós temos ainda, agora nós vamos para os investimentos pré-operacionais. O que é e como fazer? Então, eles compreendem os gastos realizados antes do início das atividades na empresa. Isto é, antes que ela abra as portas e comece a vender. São exemplos de investimentos pré-operacionais as despesas com reforma, né? Então, vocês vão já considerar, né, o que seria investimentos pré-operacionais. Despesas com reforma, pintura, instalação elétrica, toque de piso, etc. Ou mesmo as taxas de registro da empresa, né? As taxas com cartório, taxas com pagamento, né, lá da junta comercial, né, com contador, né? Então, todos os gastos para formalização da empresa. Aí você tem aqui, né? Vocês vão colocar despesas com legislação, né? Vocês vão estimar aí esses valores, obras civis ou reformas, custos com divulgação, panfletagem, cursos e treinamentos que vocês vão ter que dar para os funcionários. Então, tudo isso vocês vão colocar aqui como investimentos pré-operacionais. E aí, nós temos o investimento total. Então, agora que você já estimou os valores para os investimentos fixos, financeiros e pré-operacionais,
é o momento de conhecer o total a ser investido no negócio. Então, quando você já já estimou tudo, né? Então, o investimento total nada mais é do que o somatório da estimativa do investimento físico, do capital de giro necessário e dos investimentos pré-operacionais. Então, depois que você já estimou tudo, só soma e aí você vai ter o investimento total que será necessário para investir na empresa. E aí, em seguida, você deve avaliar se o capital para a criação da empresa será feito a partir de recursos próprios, ou seja, investimentos dos proprietários, né, dos sócios que vão compor a empresa, ou se esse investimento para a formalização da empresa vai ser feito de acordo com o capital de terceiros, ou seja, pessoas externas ou instituições financeiras. Ou seja, a empresa, para que eu possa abrir a empresa, eu vou ter que pegar um empréstimo, um financiamento com o banco, certo? Na maioria das vezes, os administradores, eles fazem um plano de negócio, e aí para conseguir um alto empréstimo, que os bancos, eles, para conseguir, dependendo do valor que você precisa de empréstimo, os bancos, eles cobram, eles pedem esse plano de negócio. Eles pedem pelo menos, se não tiver, pelo menos o plano financeiro, né? Estimativa de receitas, estimativa de custos, né? Ele pede que você faça estimativa antes de lhe conceder esse crédito. Então, preenche o quadro de fonte de recursos, definindo em que proporção isso irá acontecer. E aí pode também ser um misto dos dois, para que eu possa ter esse investimento total, né, esse valor, eu posso tanto pegar uma parte de capital meu, né, capital próprio, como também eu posso pegar outra parte de capital de terceiros. E aí a gente sabe, né, que quando a gente junta lá o passivo, né, o passivo da empresa, ele é composto tanto pelo um patrimônio líquido, né, que é o capital próprio, como também aqui nós temos os recursos de terceiros, né, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O que vai diferenciar a questão do circulante por não circulante vai ser exatamente a quantidade de dias dessa obrigação. Se as obrigações forem até 360 dias, se esses empréstimos, esses contos forem até 360 dias, elas estão no passivo, né, circulante. Se for mais de 360 dias, elas ficam dentro do passivo não circulante, certo? Então, a gente sabe que o passivo da empresa sempre ele vai ser formado pelo capital próprio e o capital de terceiros, né, que vão ser responsáveis justamente por fazer esse investimento total na empresa. Tá certo? E aí a gente vai, né? E aí vocês vão ter que pensar, né, em como e onde buscar recursos para iniciar e ampliar o negócio. Você dispõe do capital, se você dispõe do capital para isso, se você dispõe de capital de recursos próprios, se será necessário recorrer a bancos, recursos terceiros, né? Ao fazer uso de financiamento, procure saber quais são as linhas de crédito para pequenas empresas, peça ao gerente do banco escolhido orientações sobre o que pode ser financiado, até quando, as taxas de juros, a carência e o prazo de pagamento, a documentação e as garantias exigidas. Verifique se você está apto a atender essas condições e se a empresa irá gerar resultados que possibilitem a quitação do financiamento. Caso contrário, busque alternativas, mesmo que para isso tenha que adiar o projeto ou iniciar um empreendimento menor. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Se a empresa, se o administrador ele tem recursos próprios, né, para iniciar esse projeto, ou se ele, né, vai precisar de capital de terceiros e aí ter que fazer um financiamento. E aí, se for fazer
realmente fazer o financiamento, então eu tenho que procurar, né? Qual banco oferece uma melhor taxa de juro, qual banco oferece melhores condições de pagamento, qual banco oferece melhor as condições de carência, né? O tempo que eu tenho para começar a pagar, a documentação que é exigida e principalmente também as garantias, certo? Geralmente, para que o banco conceda um alto valor, ele vai exigir garantias. Ele vai, com certeza, pedir avalistas, fiadores, né? Vai pedir propriedade, terrenos, veículos que você tem em seu nome, né? Para dar como aval ou garantia daquele empréstimo. Aí vamos aqui. No investimento total, aqui nós temos o quadro, né? Aqui é como se fosse um resumo, né? Resumo do investimento total. Então, tudo aquilo que você já tinha listado, né? Os investimentos fixos, o capital de giro. Aí aqui o que você vai fazer? Você vai só calcular as porcentagens, né? Como é que calcula essas porcentagens? Você tem aqui, ó, o total, né? O valor total, que no caso aqui, você vai ter o total, que é a soma disso aqui tudo. E aí você pega cada valor, vamos dizer que os investimentos físicos que deu um exemplo. Vamos dizer que aqui deu, não sei, vamos dizer que aqui deu 50 mil. 50 mil reais. E aqui no total, aqui nas fontes de recursos, né? Será que tem mais linha? Deixa eu ver aqui se tem mais linha desse quadro. Tem não. Então, vamos dizer que tenha dado 300 mil reais para a formação dessa empresa, entre capital próprio e capital terceiro. Então, aqui a porcentagem, você vai pegar 50 mil, né? 50 mil e dividir por 300 mil. E aqui você vai pegar essa divisão e multiplicar por 100. Né? Você faz divisão, multiplica por 100, você tem a porcentagem. Né? Vocês já aprenderam a fazer isso aqui, já estão mortos de saber, fizeram até tabela demais disso, né? Já sabe como é que calcula essas porcentagens. Então, você vai colocar o capital de giro, certo? No caso aqui, pessoal, essa porcentagem, no caso, não é desse daqui total, não, é desses valores aqui, ó. Vamos dizer aqui, é desse total aqui, né? Desse daqui não. Então, você tem que, vamos dizer que os investimentos sejam de 50 mil, o capital de giro aqui necessário seja de 20 mil, e os investimentos pré-operacionais, vamos dizer que seja 5 mil reais. Então, aqui o total está dando 50 mais 20, 70, está dando 75 mil reais aqui. Total, né, dos investimentos. Aí que a porcentagem, você vai pegar cada valor e dividir por esse total aqui, ó. No caso, 50 mil, né, 50 mil, dividido por 75 mil. Aí você vai dividir, 50 mil dividido por 75 mil, deixa eu ver aqui quando é que dá. 50 mil dividido por 75 mil, vai dar 0,66, aí vezes 100, vai dar em torno de 66,67%, né? Aí vocês calculam as outras, né? 20 mil, né? Nesse aqui, 20 mil dividido por 75 mil, né? Vezes 100. Aí vocês vão calcular as porcentagens depois de tudinho. Aí aqui, da mesma forma, vamos dizer que desses 75 mil, vamos dizer que eu vou dispor de recursos próprios. Vamos dizer que eu tenho 50 mil reais, né, para abrir essa empresa. Eu tenho, desses 75 mil que vão ser precisos, eu tenho 50 mil, e de terceiros, eu vou pedir empréstimo de 25 mil. Aí outros, certo? Outros, vamos dizer que não tenha, certo? E aqui vai dar o mesmo total, certo? 75 mil.
No caso, esses dois aqui tem que dar o mesmo valor, certo? Tem que dar o mesmo valor. Por quê? Porque aqui é o que vai ser investido e aqui é de onde vem o dinheiro para esse investimento. Então, se vai ser de recursos próprios, terceiro. E aqui vocês fazem a porcentagem, né? No caso aqui, do mesmo jeito, né? 50 mil dividido por 75 mil vai dar a mesma porcentagem, né? 66,67%. E aqui, 25 mil dividido por 75 mil, né? Isso aí, vezes 100, vai dar 33, né? 33%. Então, aí, vocês entenderam aí como é que faz essa questão do investimento total? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Não leve dúvida, não. Estimativa de faturamento mensal da empresa. Esta, talvez, é uma das tarefas mais difíceis para quem ainda não iniciou as atividades, né? Que é você estimar quanto é que você vai vender, ou seja, estimar quanto é que você vai faturar. Sempre que o plano de negócio é sempre uma estimativa, certo? Não é você ter uma bola de cristal, né? Ele traz aqui uma bola de cristal. Mas como é que você pode estimar? Você vai olhar os seus concorrentes, né? Você vai fazer uma pesquisa de mercado para ver como é que está vocês, logo no início dessa disciplina, lá no mês de fevereiro, vocês fizeram uma pesquisa de mercado. Vocês foram em cada sala e perguntaram, vocês têm interesse em comprar tal produto, né? Se tem interesse. Então, diante desses interesses, vocês vão conseguir medir quanto é que vocês vão vender de cada produto, certo? Então, não é algo tanto às cegas. Vocês podem ter uma certa previsibilidade, sim, de vendas. Então, uma forma de estimar o quanto a empresa irá faturar por mês é multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos pelo seu preço de venda, né? Isso aqui é o que a gente já viu, né? A nossa receita bruta, né? Que é a receita bruta é você pegar a quantidade, né, daquele produto vezes o preço de venda. A gente já fez bastante isso, né? Quando a gente tentou calcular, lá na disciplina de contabilidade gerencial, a questão dos pontos de equilíbrio, né? Inclusive, vocês vão ter que calcular ponto de equilíbrio aqui, tá certo? Então, para isso, considere o preço praticado, né? Vocês vão ter que estimar um preço de acordo com os custos lá unitários. Vocês vão determinar, né, um preço acima de uma margem de lucro. Quanto seus potenciais clientes estão dispostos a pagar. Aí nós temos aqui que as previsões de venda. As previsões de venda devem ser baseadas na avaliação do potencial do seu mercado e em sua capacidade produtiva. Então, faça suas estimativas de faturamento para um período de pelo menos 12 meses. Seja cauteloso ao projetar receitas e verifique se há sazonalidade no seu ramo. O que é sazonalidade? Sazonalidade é o período de tempo em que você não vende nada. Ei, Pedro. Oi, ai que susto. Boa tarde. É porque eu estou lavando a casa. Estou aqui cansado, mas eu entrei só para tirar dúvidas se o senhor vai deixar essa aula disponibilizada. Mas aí, pessoal, vocês têm que compreender que esse horário aqui é para estudar. Não é para estar na rua, não é para estar namorando, não é para estar... Vocês sabem que toda segunda-feira, nesse horário de 13 e 20, aliás, de 1 hora até 5 horas, Pedro, eu estou... é o único horário da semana que vocês têm. Eu não estou só recriminando só você, não, Lucas. Estou recriminando todo mundo. Porque aí tem uns que colocam, Pedro, eu não vou assistir sua aula porque eu vou na rua. Pedro, não vou assistir sua aula porque eu vou arrumar a casa. Aí quer dizer que se a gente tivesse as aulas presencial, tu não ia assistir a aula porque tu ia na rua.
Tu não ia assistir aula presencial porque tu ia lavar a casa. Pedro, Então, mas é diferente. vocês têm Tem que... gente que tem que trabalhar, eu preciso trabalhar, Pedro. Mas aí a gente tem tempo para tudo. Então, se você tem que trabalhar, se você sabe que as aulas são à tarde, então trabalhe de manhã, acorde mais cedo e faça suas obrigações de manhã. Pedro, eu tô na loja do meu pai, cheio de cliente aqui escutando o senhor e eu estou escutando a aula, entendeu? É diferente. Pois Mesmo mas não entendendo quase nada, mas eu tô aqui. Mas se você estivesse lá na EP, você não estava na loja do seu pai. Então, tem que... Não, por isso, por causa da pandemia que eu tô ajudando ele. Pois mas vocês têm que compreender que essas aulas é como se fossem as aulas presenciais. Então, vocês têm que separar um tempo para assistir essas aulas. E uma aula que vocês assistem ao vivo, pessoal, é diferente de uma aula que vocês assistem gravada. Ao vivo, vocês têm a opção de tirar dúvida. Se de repente eu estou explicando algo e você não entendeu o que eu expliquei, porque uma coisa é explicar, nem todo mundo entende o que eu estou explicando. Então Pedro, não entendi, explique de novo, eu vou explicar com toda calma e paciência do mundo. Mas você tem essa oportunidade de eu explicar novamente. Diferente de uma gravação. Pode ser que na gravação eu diga algo que você não entendeu e você vai ficar com a dúvida. Então, é diferente de assistir ao vivo. Certo? Então, por isso que existem essas webconferências. Porque seria muito mais cômodo para mim tirar um momento do meu dia, gravar essa videoaula aqui, disponibilizar o vídeo para vocês só assistir o vídeo. Seria muito mais cômodo para mim. Mas não, a gente está fazendo ao vídeo justamente para que haja essa interação que é importante para vocês. E se vocês sabem que essas aulas só acontecem um único dia na semana, que é na segunda-feira, isso acontece num único dia, que é na segunda-feira, e é só num período de 2 horas, nem 2 horas porque é só de 3h20 a 5 horas. Então, vocês devem fazer o máximo possível para, nesse tempo, estar disponível para assistir à disciplina, certo? Quer dizer que vocês têm que tomar consciência, até porque as disciplinas do curso técnico estão acabando. A gente só tem praticamente esse mês. Aí tudo isso que vocês não viram é um conteúdo que vocês vão perder, porque não tem outra oportunidade. A gente já está ensinando o curso técnico. Oi. Desculpa interromper aí, mas já que a gente está encerrando o curso técnico agora, como é que vai ficar em relação ao estágio? A gente ainda vai poder estagiar ou vai ficar para outra oportunidade? Estágio vocês vão fazer, com certeza. Agora, quando, eu não sei. Certo? Para terminar o curso técnico, vocês são obrigados a ter um estágio. Agora, quando vai ser, eu não sei, porque a gente não sabe. Então, se vai ser em agosto, se vai ser em setembro, se vai ser em outubro, se vai ser em novembro, se vai ser em janeiro do ano que vem, vai ser em fevereiro, eu não sei. Mas que vocês vão ter que fazer o estágio para terminar o curso técnico, vocês vão ter que fazer. É obrigatório. Ok. Certo? Mas aí acabou as disciplinas do curso, pronto, não vai ter mais nada para fazer, só o estágio. Só o estágio, certo? Até porque no próximo semestre, acabou a disciplina do curso, você só vê a base comum durante três dias na semana, né? Que era segunda, terça e quarta. Na quinta e sexta era só estágio. Então, se porventura não tiver estágio próximo semestre, vocês vão ter um tempo aí bem ocioso, né? Tempo bom que vocês vão utilizar aí para estudar aprendendo, porque não vai ter disciplina de curso técnico próximo semestre. Pronto, continuando aqui, nós temos aqui algo muito importante a ser visto, essa questão da sazonalidade. O que é a sazonalidade? É um período do ano em que a empresa praticamente não vende. Isso acontece muito com empresas que vendem roupa, por exemplo, aqui no ICOL. Nós temos períodos em que vende muito. Essa época, por exemplo, de junho, julho, vendia muito por conta do Forricol, né? Agora, pela questão do corona, está tudo parado. Mas período do Natal vende muito. Por exemplo, loja de perfumaria vende muito nesse período agora dos namorados, né? Então, tem períodos no ano em que vende muito e tem períodos que não vende nada. E aí a empresa precisa planejar
para que nesses meses em que há poucas vendas, a empresa tenha capital de giro necessário para pagar funcionário, para pagar os custos fixos, né? Para pagar aquelas despesas que a empresa tem todo mês. Então, a estimar as vendas, é preciso, né, se considerar o preço de mercado. Porém, existem outros meios para se precificar um produto, como, por exemplo, fixar uma margem de ganho sobre o custo do produto. Então, vamos lá. Aqui vocês têm um quadro em que a gente vai estimar o faturamento mensal da empresa. Então, aqui vocês vão colocar os produtos ou serviços que a empresa vai vender. Vamos dizer que eu vou vender bolo, torta, né? Aqui eu vou estimar a quantidade que eu vou vender durante um mês. No caso, vamos dizer que eu vou vender uns 300 bolos, né? Uns 300 bolos por mês, umas 500 tortas. E aí vou estimar aqui um preço, né, unitário. Vamos dizer que o bolo seja R$10 e a torta seja R$5, né? Aí você vai calcular o faturamento total, né? No caso, 300 vezes 10 vai dar 3.000 e 500 vezes 5 vai dar R$2.500, né? Então aí vocês vão, né, calcular, né, esse faturamento, né, de acordo com a quantidade, né? Se pega a quantidade a ser estimada de vendas, aqui tudo é estimativo, certo? Vocês vão estimar essa quantidade. Vocês vão estimar as vendas, vão calcular um preço de venda de acordo com o custo unitário. Lembra lá como é que calcula os custos unitários. Aí vocês vão rever lá aquelas aulas que foram passadas lá de método de custeio por absorção, que a gente aprendeu lá no ano passado, como é que calcula um custo unitário do produto. Então, vocês vão lembrar lá daquelas aulas de custo para formular. Se você tem dúvida, não lembra, vê uma videoaula na internet, né? Eu posso até colocar lá no AVA uma videoaula para vocês, para que vocês possam relembrar como é que calcula o custo unitário do produto. E aí vocês vão somar, né? Que vocês vão pegar todos os produtos, multiplicar pela quantidade e o valor, né? E dar. Aí vamos aqui. Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações. Aqui será calculado o custo com materiais, matéria-prima, embalagem para cada unidade fabricada. Essa informação é importante caso você deseje abrir uma indústria. Os gastos com matérias-primas e embalagens são classificados como custos variáveis numa indústria, assim como as mercadorias em um comércio. Então, como o próprio nome diz, esses custos variam, aumentam ou diminuem de acordo com o volume produzido ou vendido. Observe o exemplo a seguir e depois calcule o custo unitário, né, para os produtos. Isso aqui, pessoal, é tudo estimativa, né? Vocês vão estimar essa questão de matérias-primas, materiais diretos, se vai ser terceirizado, né? Vocês vão estimar. Aqui nós temos um exemplo, né? Você tem aí uma loja que vende roupas, né? Aqui, no caso, essa loja, ela fabrica, né? Ela produz no caso, o produto aqui é uma calça masculina. Aí vamos dizer que vocês vão produzir um bolo, né? O bolo. Aí aqui vocês vão colocar todos os materiais que vão ser necessários para produzir o bolo. No caso aqui, como é a calça, ele colocou aqui todos os materiais que são necessários para construir a calça. No caso, tecido, elástico, a linha, o zipo, o botão, a etiqueta, o saco plástico, a caixa que vai colocar. E ele estimou tanto a quantidade, né? Ele colocou aqui em metros de tecido, metros de elástico, a linha, o custo unitário, né, de cada metro e o total, né? Então, aí você tem os custos unitários para fabricar cada produto. No caso aqui, R$ 14,15, mas vocês vão fazer
esse custo unitário para cada produto que vocês forem vender. Então, vocês vão vender bolo, vocês vão colocar, vai precisar de açúcar, vai precisar de farinha de trigo, vai precisar de, sei lá, de ovos. Vocês vão colocar todos os materiais, as quantidades e o valor do custo unitário, o valor total de cada produto e de cada, né, no caso, de cada item e de cada produto, certo? Então, vocês vão fazer um para o bolo, um para a torta, né, um para cada produto que vocês forem vender. Aqui ele trouxe o exemplo da calça. No caso, vocês trouxe aqui um exemplo, né? Aí vocês têm um quadro onde vocês vão fazer, né? Vão colocar os materiais, os insumos. Aí trouxe aqui, ó. Esse aqui é o produto 1, né? Mas com certeza a empresa tem mais de um produto. Então, para cada produto, vocês vão ter que elaborar uma planilha dessa. Produto 1, produto 2, produto 3, né? Produto 4. Aí vamos lá. Estimativa dos custos de comercialização. Então, aqui serão registrados os gastos com impostos e comissões de vendedores ou representantes. Este tipo de despesa incide diretamente sobre as vendas e, assim como o custo de materiais diretos ou mercadorias vendidas, é classificado como custo variável. Para calculá-los, basta aplicar sobre o total das vendas previsto o percentual dos impostos e das comissões. Aqui, pessoal, o que são esses custos de comercialização? São todos os custos, gastos que eu vou ter com o pagamento de tributos e também com a questão de comissão de vendedores, né? Que eu vou ter que pagar o vendedor que vai vender ou que vai comercializar, né? Então, são os custos que a empresa vai ter para disponibilizar esse produto até o cliente. Então, vai desde o pagamento de tributos até o pagamento de comissão de vendedores. Então, aí você já tem, né? As empresas optando do simples, né, devem desconsiderar o recolhimento dos seguintes impostos. Então, o IRPJ, o PIS, COFINS, a contribuição social e o IPI. As empresas do simples não consideram esses tributos. O ICMS é um imposto de abrangência estadual e estão obrigados a recolherem as empresas que trabalham com a venda de produtos ou com serviços de transporte intramunicipal ou interestadual. O ICMS, pessoal, é um imposto que geralmente quase toda empresa paga, né? Porque geralmente ou a empresa fabrica ou vende um produto ou comercializa um serviço, né? No caso, o serviço de transporte, porque se for um outro tipo de serviço, já vai incidir outro tributo, que é o ISS, que é um tributo municipal, né? O ISS é um imposto sobre serviço. Empresas que vai, por exemplo, você vai cortar um cabelo, né? Então, parte daquele serviço vai incluir o ISS, né? A gente sabe que as empresas pequenas aqui no ICOM não lançam nota fiscal de serviço, né? Mas se fosse uma empresa grande, teria que lançar a nota fiscal de subserviço e calcular o imposto devido. Então, nós temos aqui uma estimativa dos custos de comercialização. Então, vocês vão fazer uma estimativa, né? Pesquisar, né? Qual é a percentagem, né? Desses tributos, quanto é que custa, né? As alíquotas, aí que esses tributos aqui, todos eles são federais, vocês vão pesquisar as alíquotas deles, e nós temos os impostos estaduais, no caso ISS, vocês vão pesquisar, se eu não me engano, o ICMS é 17% aqui no estado do Ceará, e o ISS, no município de Icó, é 2% para empresas optantes do Simples e 5% no regime geral, certo? Para empresas que não são optantes. Então, são essas alíquotas. Aí vocês vão de acordo, né? Cadê? Saiu.
Pedro, Oi. eu tenho uma dúvida que é tipo sobre uma questão da atividade, eu acho que é nessa parte aí que ela é, viu? Que tipo assim, o investimento total, por exemplo, são os custos fixos, os pré-operacionais, aí vem falando de todos os custos, né? Tipo, tem cada etapa, cada, cada ponto para um custo diferente, né? Aí tem uma parte, numa questão que o senhor pergunta, quais são os outros custos que devem ser considerados no plano financeiro? Eu não entendi isso aí, não. Pronto. É exatamente quem? Os custos de comercialização, que vocês vão ter que dizer. O de Aí, mão de obra, o de mão de obra, os custos dos mercadoria produtos vendida, né? vendidos, são todos os outros custos. Custo de oportunidade também entra aqui. São todos os outros custos que ele não citou, né? Sem ser custo fixo nem variável. São todos os outros custos que tem. Vocês podem falar dos custos de comercialização, né? Enfim, são todos os outros custos que ele cita aí, né? E E o aqui senhor você o senhor só pediu para citar, então só para colocar quais são, né? só para citar. Então você tem aqui É. a porcentagem, né? Vocês vão calcular a porcentagem de acordo com o faturamento, né? O custo total. Aí aqui, passando. Por hoje, a gente só vai ver até aqui, porque já são quase 5 horas. Vai faltar bem pouquinho. Na próxima segunda-feira eu termino de explicar isso daqui e a gente vai para finanças públicas, né? Que aí eu não expliquei.